Boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou a Fernanda, professora da pós-graduação de acupuntura do IEDUV, supervisora também. E hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre o estresse segundo a medicina chinesa. Vamos começar definindo o que é estresse. O estresse, gente, é uma reação do organismo a qualquer tipo de estímulo, seja ele bom ou ruim. Então a gente não pode achar que estresse é uma coisa sempre negativa. Vamos dizer que uma pessoa que gosta de pular de paraquedas, ela vai adorar a sensação de adrenalina produzida pela paraquedas. Eu não entro nem que me paguem, dentro de um avião para saltar de um paraquedas. Então hoje a gente vai falar a respeito do estresse negativo, que é quando gera uma adrenalina no teu organismo e você tem sintomas de raiva, frustração, falta de foco, insônia, pesadelos. Muita gente sofrendo de estresse negativo por aí. Na medicina chinesa, o estresse negativo está relacionado ao fígado, ao mau funcionamento do fígado. E é interessante vocês saberem que, para os chineses, não importa se a doença começou no órgão e isso gerou um problema emocional, ou se o problema emocional vai gerar um problema no órgão. São situações autossuficientes, negativas e que vão gerar um ciclo sempre negativo na vida de uma pessoa. Então, o que você tem que saber? O que pode, né, gerar problema no fígado? A sua alimentação pode ser um fator genético. Então, nós vamos aprender a cuidar um pouquinho do fígado. Pessoas que gostam de comer fritura, gordura, toma bebida alcoólica, sobrecarrega o organismo de medicamento, fuma e utiliza outros tipos de droga, podem estar sobrecarregando o fígado e fazendo com que ele gere o estresse. Então a pessoa que, eu vou beber para ficar tranquilo, você vai ter num primeiro momento a falta de foco gerada pelo álcool e logo em seguida vai lesionar o fígado, fazendo com que essa falta de foco, essa frustração, ela se torne permanente. Então, é interessante que a gente controle a nossa alimentação para não gerar o estresse. Depois eu vou falar um pouquinho o porquê que nós temos vontade de comer coisas erradas, fritura, carboidratos, quando nós estamos estressados. Porque ninguém estressado tem vontade de comer alface, por exemplo. Eu estou estressado, quero comer uma salada. Quando você está estressado, você tem vontade de comer coxinha, você tem vontade de tomar uma cervejinha. Vou tomar uma cervejinha para relaxar. Mal sabe você que tomar a cervejinha em longo prazo não vai te tirar o estresse, mas vai fazer com que seu estresse seja autopermanente. E o próprio estresse em si, a própria raiva, a própria frustração, vai fazer com que o próprio estresse também fique sempre ativo em você. Quanto mais raiva você tem, quanto mais frustrado você fica, quanto mais chateado você fica, mais você lesiona o teu fígado, mais ele produz estresse. Então, onde está a chave da questão? A chave da questão é você controlar o fígado, você desintoxicar o teu fígado. E aí vem a pergunta, como que eu vou fazer isso? Muito bem. O fígado, ele tem como a sua função principal na medicina chinesa manter o fluxo suave, manter o fluxo harmônico de energia e sangue. E os chineses acreditam que as doenças são todas baseadas num fluxo ruim de energia e sangue. Então, olha só a responsabilidade do fígado, manter sempre o fluxo de sangue no corpo todo. Então, seus músculos funcionam bem quando o teu fígado funciona bem. Os teus olhos funcionam bem quando o teu fígado funciona bem. E assim serve para todos os órgãos internos. Fera, quer dizer então que quando eu estou estressado, eu gero uma lesão em todo o meu sistema? Exatamente. Para a medicina chinesa, você tem uma liberação de adrenalina. E a adrenalina em excesso vai fazer mal para você. Para a medicina chinesa, o fluxo de sangue ou de energia, quando são interrompidos, também fará mal para você, para todos os órgãos, para todos os sistemas do seu corpo. Então, o que a gente pode ter como exemplo? Quando você está muito estressado, você resolve que eu vou sair para correr, mas hoje eu estou muito estressado, eu estou com muita raiva de fulano ou de ciclano. O teu treino é mais difícil. Você leva um tempo até conseguir fazer a vasodilatação dos seus vasos, a vasodilatação e nutrir os seus músculos. E aí acaba que na sua cabeça fica assim, nossa, eu vou parar, eu vou parar. Quem corre, quem treina alguma coisa sabe disso. Quanto maior o teu estresse, maior a dificuldade de manter-se
em atividade física. É o teu fígado fazendo com que a sua cabeça pense negativamente e que você pare aquela atividade física. Se você persistir por mais ou menos 20 minutos, já existe aí um funcionamento melhor dos vasos, um funcionamento melhor do pulmão, uma nutrição melhor de energia e sangue, e você consegue encarar a sua atividade até o final. Então fica a dica para quem faz atividade física, tente ficar 20 minutos fazendo a atividade quando estiver estressado, que o seu estresse vai diminuir, o teu corpo vai agradecer. Outra coisa que é um exemplo legal é o sono. Uma pessoa estressada deita para dormir e começa a ter pesadelos, começa a ter sonhos desconexos, sonha com quem não conhece, ou com lugares que não conhece, acorda em sobressalto achando que aquilo está acontecendo de verdade. Porque durante o sono, a gente precisa de uma circulação harmônica de energia e sangue na cabeça para que a sua mente consiga relaxar. Então, qualquer distúrbio do fígado que interrompa essa circulação de sangue, essa circulação de energia, vai te levar a um sono perturbado. Ah, Fernanda, então se eu deixar o meu fígado limpo, eu vou dormir melhor? Sim, eu não estou dizendo que todo tipo de insônia está relacionado ao fígado. Mas como eu disse antes, quando o fígado trabalha bem e distribui o sangue e a energia harmonicamente, tudo funciona bem. Se o fígado não for a causa de uma doença, ele facilmente será a consequência dela. Para quem tem enxaqueca, a enxaqueca também é um dos sintomas do estresse. A enxaqueca que acontece na região dos olhos, por dentro dos olhos, região das têmporas e algumas vezes na fronte, tem relação com o mau funcionamento do fígado e com o estresse. Pode ver que quando a gente fica muito estressado, com muita raiva ou muito frustrado, nós temos dores de cabeça intensas e que conforme o estresse vai passando, conforme você vai solucionando os seus problemas, essa dor vai passando e o fígado vai voltando a trabalhar de forma normal. Então, pessoal da enxaqueca, 90% das enxaquecas são causadas por distúrbio de fígado. Limpem o fígado, tentem manter-se menos estressados, né? Mais satisfeitos, procure algo que te satisfaça, algo que te faça feliz. Muito bem, o que mais? Outra coisa que pode acontecer, tremores nos olhos. Já devem ter sentido que o olho pula, né? E aí vocês escutam de muitas pessoas, médicos até falando, não, porque o tremor nos olhos, ele acontece por estresse. É um fato, o tremor dos olhos tem um estresse envolvido. Porque o fígado, ele é um regulador da função dos olhos para a medicina chinesa. Já viram falar naquela expressão, fulana ficou com os olhos vermelhos de ódio, olhos vermelhos de raiva. Isso para a medicina chinesa tem ligação com a função do fígado controlando a sua capacidade de ver. O fulano ficou cego de ódio. Já ouviram essa expressão? Então, quando você tem o estresse, você sobrecarrega o fígado e sobrecarregando o fígado, ele é incapaz de nutrir os seus olhos, fazendo a sua visão ficar embaçada, fazendo ter coceira nos olhos e esse tremor. O mesmo acontece para a cãibra. Olha quanta coisa ruim o estresse traz. Né? Então, o estresse negativo, lembrando lá da nossa definição no início do vídeo, que o estresse negativo faz com que o fígado fique sobrecarregado. Nem todo estresse é negativo. Mas veja bem, a cãibra. Quando você tem uma lesão no teu fígado, quando o seu fígado está sobrecarregado, ele também não nutre a musculatura e você vai ter dor muscular, tensão muscular, principalmente na região dos ombros, região do trapézio, e vai ter cãibra também que pode ser no corpo todo. É interessante que o fígado, na medicina chinesa, os órgãos têm um horário de máximo funcionamento, de maior concentração de energia. E o fígado, essa concentração é da 1 às 3 da manhã. Vocês podem notar que quando a gente está muito estressado, acontece de você acordar com enxaqueca, ou a enxaqueca iniciar entre 1 e 3 da manhã. Ou então você acordar com cãibra entre 1 e 3 da manhã, principalmente na região da panturrilha. Não é à toa, é o horário de maior desgaste do fígado, maior produção de energia do fígado. Se ele estiver sobrecarregado, ele não vai conseguir manter essa produção de energia e vai acabar afetando no horário de maior uso da energia dele, que é de 1 às 3 da manhã. Depois passa para pulmão, de 3 a 5, e antes ele é antecedido pela vesícula biliar. Então também pode acontecer entre 11 da manhã e 1 da manhã as enxaquecas ou os pesadelos e acordar em estado de alerta. Muito bem, e quando existe um estresse muito elevado, aí o teu corpo vai partir para o que a gente chama de instinto animal.
para a medicina chinesa, quem controla o instinto animal é o fígado. E aí a pessoa pode se tornar agressiva. A pessoa pode partir para a agressão física mesmo de outro, chegar até bolar maneiras de matar pessoas, né? Tanto que alguns autores falam de alguns pontos. Esse ponto diminui o ódio com vontade de matar pessoas. Tem muita gente querendo matar pessoas. Calma, né? O seu fígado está desequilibrado, vamos equilibrar o teu fígado e a vontade de matar pessoas vai passar. Então, gente, como é que nós vamos manter o fígado em ordem, né? Que sugestões a gente tem para manter o fígado em ordem? Para quem já é acupunturista, manter o fígado em ordem inclui colocar pontos do meridiano do fígado que equilibrem a circulação de energia e de sangue no mesmo. A minha sugestão fica para o ponto F3, que é um ponto que faz com que o fígado faça a sua função de manter o fluxo harmônico de energia e sangue. É um ponto que fica no pé. Não tenho muito carinho por ele, acho ele um pouco dolorido, mas ele é um ponto de ação muito rápida, inclusive quando você estiver sofrendo os efeitos do estresse, como eu disse, a tensão muscular, as câimbras, né, o tremor nos olhos, a enxaqueca. O F3 ele é um ponto muito recomendado. Também sugiro o F2. O F2 ele acalma a raiva. Vou dar um exemplo para as mulheres. A TPM, por exemplo, ela é um tipo de estresse para o organismo da mulher. E a mulher na TPM ela se torna agressiva. Ela, como diz a brincadeira, o tratamento de TPM é para marido, não é para mulher. Porque haja, né? Não é não, José? José está aqui na minha frente e sabe que a TPM é um negócio difícil. Então eu recomendo o ponto F2. O F2 ele acalma o calor do fígado. O calor ele é um gerador de ansiedade, o calor é um gerador de estresse. Ele gera coisas boas também, gera como a alegria, como a paixão, como o amor. Mas em excesso ele vai gerar ansiedade, vai gerar estresse, vai gerar raiva, vai gerar agressividade. Então o F2 ele é um ponto do fígado que vai fazer com que esse calor diminua, como você vai diminuir a sua hiperreatividade a coisas que você não deveria estar reagindo de forma exacerbada. Como, por exemplo, gritar, bater porta, né, ficar muito nervoso, brigar sem motivo. Né? Então amanhã você vira e fala, nossa, eu briguei com o fulano, não sei nem por que eu briguei. Use o F2. O F2 vai acalmar esse calor interno. E quando você tiver a calma desse calor interno, você vai ficar livre de alguns dos sintomas que o estresse negativo produz no seu corpo. O que mais que eu posso indicar para filtrar um pouquinho o teu fígado, fazer com que teu fígado fique mais suave? Eu indico a ventosa. A ventosa é uma técnica da medicina chinesa que lá na antiguidade, né, dizem que usavam sanguessugas. Hoje ainda bem que nós temos outros recursos, como os copos de vidro ou as cúpulas de acrílico. Uma das modalidades que nós temos é a deslizante, então você pode fixar uma ventosa com uma pressão leve nas costas do seu paciente e com o auxílio de um óleo essencial ou de um creme de massagem, você desliza sobre todas as costas, né, toda a superfície das costas do seu paciente. Isso faz com que aqueça a pele, aqueça os vasos sanguíneos, então você tem uma vasodilatação. E nas costas a gente tem alguns pontos que são pontos reflexos da acupuntura, que atuam diretamente sobre os órgãos. Então, mais ou menos na região da sétima vértebra, entre a sétima e a nona vértebra torácica, a gente tem os pontos que são reflexos do fígado. Ali mais ou menos onde fecha o sutiã, ali abaixo do que a gente chama de ângulo inferior da escápula, que algumas pessoas chamam de pá ou asa, né? O teu paciente tem mania, fala, tô com dor na asa. Na região abaixo do ângulo inferior, nós temos a região de reflexa de fígado. Quando a gente desliza a ventosa sobre a região reflexa, o aumento da circulação nesse local faz com que o fígado tenha uma potência maior de distribuição harmônica de ti e de sangue, fazendo com que os músculos relaxem, com que o estresse abaixe e a sensação de conforto para o paciente é muito grande, porque assemelha-se aos efeitos de uma massagem. Aproveitando o gancho, tanto a massagem quanto a ventosa deslizante fazem com que o cortisol, que é o hormônio do estresse, abaixe no seu organismo. Muito do estresse que a gente tem no dia a dia é porque o nosso cortisol está sendo produzido em excesso. E é o que eu falei, o estresse ele é um sentimento, ele é uma reação que pode ser ela é autossuficiente. Ele vai se produzindo e produzindo.
Quanto mais crônico for o seu estresse, maior o teu potencial de produzir cortisol. Por isso é importante parar, né, respirar fundo e fazer uma técnica que ele abaixe. Então, a ventosa, a massagem, a acupuntura, inclusive a meditação, fazem com que o cortisol abaixe. Então, é super indicado aí para você fazer uma ventosa deslizante. Existe a técnica fixa de ventosa, mas cabe e as técnicas fixas com sangria, que são utilizadas normalmente no que a gente chama de doenças de excesso, quando há um bloqueio da passagem de energia de sangue no meridiano, mas é uma coisa mais complexa e que aí convém a quem for estudar mais aprofundado aprender um pouquinho mais tarde. Mas existem outras técnicas, não só a deslizante. E abrindo um parênteses também para explicar que nem toda ventosa faz com que o paciente tenha hematoma. Então a ventosa ficou muito famosa nas Olimpíadas por conta dos hematomas do Michael Phelps e de outros atletas, e não é a intenção direta da terapia causar o hematoma. Tá? Muitas vezes tudo que você precisa é só aumentar a circulação local do ponto de acupuntura ou da região reflexo. Outra coisa que é importante, que é interessante para quem quiser testar, para quem estiver muito estressado, é a famosa água com limão. Não é limonada, não é suco de limão, não é açúcar com limão. É água, um copo de água de 200 ml com meio limão espremido. Alguns dizem para tomar em jejum pela manhã, outros dizem para tomar com água morna. O importante é que tome a água com limão. Não pode adoçar, nem com adoçante, nem com açúcar mascavo, nem com o que você acha de mais saudável. O importante é tomar puro. O limão, ele é adstringente, ele limpa o fígado. Então, tanto em sintomas de estresse, quanto sintomas, por exemplo, a pessoa tomou um pouco a mais na noite anterior, até de ressaca, água com limão. Vai limpar o teu fígado, vai melhorar a sua disposição e teu humor e vai reduzir muito os sintomas de estresse relacionados ao mau funcionamento do fígado. Se você achar que é muito ruim o sabor, você pode acrescentar algumas folhinhas de hortelã, melhora um pouco o sabor e faz o mesmo efeito adstringente. Lembrando que a essência da hortelã é quente, então aos pacientes que possuírem aí gastrite, refluxo, não recomendo o excesso de hortelã, tudo bem? Outra coisa que é legal a gente saber é que quando a gente está estressado, existe essa sobrecarga do fígado e automaticamente, quando o fígado fica sobrecarregado, ele diminui a ação do órgão baço, que na medicina chinesa é considerado baço-pâncreas um único órgão. E quando o baço-pâncreas está em deficiência, funcionando mal, por sobrecarga do fígado ou não, você vai ter aumento de apetite para doces, carboidratos de uma forma geral, e para glúten e laticínios. Ou seja, você vai ficar gordo e preguiçoso. Quanto maior o estresse, menor o funcionamento do baço, maior a tua fome para coisa que não presta, menos você vai conseguir resistir, mais estressado você vai ficar. Como eu estou dizendo desde o início, é uma coisa que é autossuficiente. É uma roda, é uma bola de neve. Quanto mais preguiçoso você fica, mais porcaria você quer comer, mais frustrado você fica com raiva da sua frustração e você se torna estressado. Se você estiver nessa roda, faça acupuntura. Trate com a acupuntura, que vai ficar bem melhor. O baço fraco, ele vai gerar não só o aumento de peso, mas uma deficiência na sua memória. E aí você vai ficar daquele tipo de pessoa que chega lá no quarto, abre uma gaveta, olha na gaveta e fala, meu Deus, o que eu vim procurar aqui? Volta na cozinha para lembrar na cozinha o que você foi pegar na gaveta lá do quarto. E isso é um baço fraco por consequência de uma sobrecarga do fígado. Os orientais acreditam que um órgão nutre outro órgão, um órgão equilibra o outro órgão. Então, o desequilíbrio de um órgão vai levar fatalmente ao desequilíbrio de outro. E partindo do princípio que todo órgão tem relação com um fator emocional, sempre que você fizer uma lesão energética num órgão, automaticamente você vai lesionar a emoção desse órgão e vai afetar outra emoção. Então, o estresse, a raiva, ela vai gerar a ansiedade do elemento terra do baço pâncreas, vai gerar a falta de memória do baço pâncreas. Então, não é interessante, de fato, você sobrecarregar o fígado e nem ficar estressado. Sobre o baço, eu vou deixar para outra aula, porque eu poderia falar um montão de cada um dos órgãos e, obviamente, numa live não seria suficiente.
Então eu quero aproveitar com esse pouquinho de fígado que eu falei, um pouquinho de estresse que eu falei, para convidar todos vocês que estão assistindo para participar do curso de pós-graduação da IEDUV, que vai começar no dia 18 de agosto. Será um prazer ter vocês com a gente. E a gente pretende fazer uma pós muito completa para vocês, recheada desses pequenos conhecimentos que eu estou passando agora e, obviamente, muito além deles todos. Aproveito para mandar um abraço para o corpo docente aí, então para a Romana, para o Luiz Alfredo, André Alanes, Misael, Fabrício, o pessoal que está, a Cris, né, da própria EDUV. Espero reencontrar todos vocês em breve e vai ser um prazer ensinar vocês. Alguma dúvida, pessoal? Bom, espero vocês na pós, espero que eu tenha ensinado um pouquinho. Valeu, gente. Boa noite para vocês. Beijão. Tchau, tchau.